teme é bala. Então, no momento, precisamos estar atentos. Eu quero dizer a você, nação, a estratégia da Venezuela é uma estratégia complexa, e isso aí tem uma geopolítica muito grave. Nós somos sabedores que a Rússia, ela desenvolveu um sistema de mísseis balísticos chamado Vanguard. Esse sistema de mísseis, para você ver o ponto que nós fomos traídos, Brasil, ele pode voar a 33 mil quilômetros por hora. Esses mísseis, a carenagem dele, ela suporta o frio e o calor cósmico. Você quer saber por quê? É porque ela está sendo fabricada com o nosso nióbio, o nióbio brasileiro que está sendo roubado de Araxá, o nióbio que está sendo roubado lá da fronteira do Brasil. A família do Jucá, a filha dele, senador Jucá, estão mandando o nosso nióbio para que a Rússia possa se aparelhar e hoje possa estar assustando o Brasil com essa desgraça toda. O nióbio, ele é várias vezes mais duro do que o aço carbono, é mais leve do que o alumínio. O Brasil foi brutalmente traído pelos esquerdopatas que ao longo do tempo vem dilacerando o nosso projeto de Brasil soberano. São os verdadeiros bandidos do naipe de Aécio Neves, FHC, Lula, Dilma, Jader Barbalho, José Sarney, Edson Lobão, Congresso Nacional, pessoas dos três poderes, aparelhar o Brasil para tentar roubar o que é nosso. Então, Brasil, a Rússia vem locupletando nossa riqueza amaziada com esses esquerdopatas. Precisamos mais do que nunca, o povo brasileiro, cidadão de bem, pessoas de bem, defender o nosso pavilhão nacional antes que a coisa complique. Bolsonaro, é necessário que nossas autoridades estejam atentas com relação ao aparelhamento do primeiro, segundo e terceiro escalão dentro das nossas repartições e agências. Eu vou dar um exemplo como que eles funcionam. O ex-ministro de Minas e Energia, chamado senador Edson Lobão, que é um apadrinhado do José Sarney, da mesma turma de Jader Barbalho, eles são um tipo de oligarquias que opera igual gafanhoto, andam aos bandos devorando tudo. Então, o Edson Lobão, ele é especialista em criar gatilhos, mecanismos para distorcer leis, para que assim as coisas aconteçam de maneira sorrateira e assim o povo não veja, a nação não veja. Quando alguém for ver, já aconteceu. Por exemplo, agora no dia de 12 de julho de 2018, eles deram cabo de um decreto de número 9.406. De acordo com esse decreto, todas as áreas de mineração que estiverem paralisadas por 2 anos serão levadas para o pregão da Bolsa de Valores e serão vendidos. Agora, reflita comigo o seguinte, nação brasileira. A riqueza é nossa. Precisamos estar atentos a isso, porque é isso que vai ajudar a tirar o país da crise, igual o Luiz acabou de dizer, nós estamos em crise financeira. O segundo e terceiro escalão, eles são detentores vitalícios perpétuos, igualmente pessoas de cartório de títulos e documentos vitalícios, de informações privilegiadas. Os ministros saem sai ministro e entra ministro, mas aquelas pessoas continuam ocupando aquelas pastas. Então, diante disso, eles são sabedores de informação de uma determinada região do subsolo mineral brasileiro que é privilegiada. Eles têm informações de prospecções, que são sondagem, o tipo, a quantidade, e a qualidade e a profundidade daqueles bens minerais que poderão ser usados sem muita despesa e o Brasil se capitalizar rápido. Mas aí, de repente, aparece um programa de privatização, de desapego, e a pessoa recebe uma informação mentirosa e bota uma área das mais nobres do Brasil para privatizar, e os comunistas roubaram o dinheiro do povo brasileiro e vão continuar comprando o que é nosso com o que é nosso. Então, Brasil, a situação do estado do Pará é totalmente diferente da situação do estado do Ceará. O Brasil é isso, é esse gigante que precisa ser observado com muito cuidado, muita cautela, muita atenção, para que não incorramos em erros. A guerrilha do Araguaia, quando encerrou-se, eu quero dizer a vocês, não quer dizer que a China e as outras nações tenham desistido. De atento com a questão das privatizações. O Brasil não tem mais o direito de errar. Não podemos errar.
Não podemos, sob hipótese nenhuma, ventilar qualquer negociata de privatização enquanto nós não formos detentores 100% do acervo mineral de nosso subsolo. Eles guardam todo o segredo das 7 chaves. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós somos sabedores de que o subsolo mineral da região de Serra Pelada é uma das regiões mais ricas em ouro, prata, palladium e platina do planeta. Nós tivemos proximidade das prospecções, mas nunca deixaram nós termos acesso, porque assim eles controlam tudo. O novo governo que está assumindo a República agora precisa ser informado, precisa ter conhecimento de que o aparelhamento mais pestilento, mais perigoso está no 2º e 3º escalão, não só na Agência Nacional de Mineração, isso também se encontra dentro do IBAMA, dentro das agências essas agências de meio ambiente são elas que estão aparelhando as milhares e milhares de ONG que estão dentro da Amazônia brasileira, que eles querem de qualquer maneira destruir o nosso projeto de nação. Então, nação brasileira, hoje nós não estamos aqui para brincar, estamos aqui para trazer a informação aos senhores. Eu quero dizer para vocês, por exemplo, os Estados Unidos é uma grande nação, é um gigante. Mas o Banco Central dos Estados Unidos não é patrimônio do governo norte-americano, ou seja, não é patrimônio do governo do povo dos Estados Unidos, porque foi vendido para o cartel dos Bilderbergs em 1913. Eles podem fazer o câmbio, eles podem movimentar, eles podem levar os Estados Unidos à bancarrota a hora que eles querem. Não podemos vender as nossas posições estratégicas do Brasil, porque existe um poder oculto desesperado para que nós dê esse passo em falso. Outro exemplo que a nação precisa entender: o povo judeu, milenarmente, eles sempre vieram controlando o mercado de diamante, eles vêm controlando o mercado de ouro. Nós somos o maior cinturão mineral de ouro, diamante e outros bens nobres do planeta. Mas se nós não estivermos atentos a tudo isso, eles vão dar uma rasteira em nós, igualmente aqueles congressistas miseráveis estão lá em Brasília, prontinho para dar rasteira no nosso novo governo. Eles querem colocar uma muleta não só no governo, é no país inteiro. Eles estão dizendo que vão aparelhar a máquina. Nós precisamos que as nossas universidades públicas sejam vigiadas pelo serviço de inteligência. Se for necessário recriar o DOI-CODE para fiscalizar diretamente, que se faça isso, mas não podemos permitir o aparelhamento na formação de nossos filhos, de nossos familiares, de nossos parentes, ou mesmo nossas formações, porque eles estão dizendo que vão bombardear este país e não podemos permitir isso. Outra coisa que precisamos imediatamente: o Brasil precisa de uma constituição para o povo brasileiro. Não queremos constituição cidadã de Araque, igualmente esses comunistas fizeram. Queremos fato. Nós queremos que nós tenhamos uma moeda escorada, seja em ouro, porque nós temos grandes lastros, seja em nióbio, mas que seja em cláusulas pétreas, para que o mundo se curve diante de nós e saiba que nós somos capazes. E saiba que nós somos o gigante que acordou e está pronto para mudar esta história. O mundo precisa saber que o povo brasileiro não vive de bananas e nem de quinquilharias. O mundo precisa entender que nós não estamos no tempo da banana que eles criaram Carmen Miranda para nos enganar na América do Norte. Olha, Brasil, se você chegar hoje em algumas reservas indígenas na fronteira do Brasil com as Guianas ou com a Venezuela, vocês vão encontrar índios Yanomamis, Macuxis, falando inglês, mas não sabe falar o português. Eles estão prontinhos, presta atenção, Brasil, para se juntarem com aquela porcaria chamada ONU e assim tentarem adquirir o status de nação independente indígena debaixo do protetorado da ONU. Nós somos o Brasil, nós somos isso, nós somos a nação, nós somos este povo. Não permitiremos isso. Como é que nós faremos para não permitir isso? Precisamos estar cada momento mais próximo da vida pública nacional e apoiando o sistema que nós botamos aí, quebrando, aleijando, nós conseguimos triturar nas urnas esses politicopatas comunistas miseráveis. Mas saibam que a única coisa que comunista conhece, respeita e teme é bala. Vou dar mais um exemplo para vocês. De Lucas do Rio Verde, que fica no estado do Mato Grosso, até a cidade de Marabá,
a maior cidade do sudeste do estado do Pará, é a cidade Polo. A China está absorvendo todas as regiões de lá para cá, está buscando nossos bens minerais e campos agricultáveis, estão concentrando todo esse processo intermodal em Marabá para fazer exportação de todas essas riquezas, e assim a concentração é absoluta. Então, Brasil, eu vou dar um exemplo para vocês. Teve um grande empresário que é do grupo dos controladores do mundo, da família dos Rockefeller, Nelson Rockefeller, que uma vez um repórter procurou a ele. O que ele faria se ele quebrasse financeiramente e restasse apenas $1 no bolso, na carteira dele? Ele foi muito enfático em dizer: eu investiria em minérios, porque quem controla minério controla o planeta, quem controla energia controla o planeta. E o Brasil tem todas essas riquezas minerais, nós somos ricos. O Pará hoje é uma das regiões mais cobiçadas do planeta no presente momento. Então nós precisamos, o povo brasileiro, estar atento a isso com muito cuidado, porque as atenções do mundo estão muito grandes. Nós estamos vendo a situação grave que a Venezuela se encontra hoje. Aquela fronteira lá é um barril de pólvora. O brasileiro que nunca ouviu falar em um minério chamado alexandrita, naquela região das reservas indígenas dos Yanomamis, onde o Supremo Tribunal Federal transformou em faixas de áreas contínuas com corredores livres. Lá existe a maior reserva de alexandrita do planeta. O único local que foi encontrado alexandrita fora aquela reserva Yanomami foi em Governador Valadares, mas o padrão dela é muito inferior. A alexandrita da região Yanomami, nas cabeças do cachorro, em Roraima, é a alexandrita mais cobiçada do planeta. Fora aquele local, em lugar nenhum outro do planeta existe grande quantidade. Ou seja, nós temos preponderância de uma pedra preciosa mais valiosa do que o próprio diamante. Mas é necessário que o povo saiba do que tem, é necessário que o povo saiba que ali tem nióbio, é necessário que o povo saiba que ali também tem diamante, que ali tem bens minerais.